Mais um cafezinho com a Day começando. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história desse casal que tem parceria no amor e nos negócios. Vamos conhecer um pouquinho do Felipe Rocha e da Bia Treston, fundadores da clínica de Pilates e Fisioterapia Felipe Rocha. Antes de mais nada, eu já quero começar agradecendo aos dois, tá? Por apoiar o nosso projeto. Eu fiquei muito feliz, né, quando vocês entraram nesse projeto junto e também pela parceria. Hoje, gente, segunda-feira de carnaval, nós estamos aqui gravando para vocês. Oi, Alice. A gente tá muito feliz em estar aqui com você, né? De estar gravando esse episódio com você, pra gente conversar e contar a nossa história e tudo aí que a gente tem fazendo nesses últimos anos. Tenho certeza que será inspirador. Fala, É um Felipe. prazer também estar com você, pra gente contar um pouquinho mais sobre o estúdio, sobre a nossa ideia, assim, de negócio e do futuro do estúdio. Sim, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Gente, antes também nós temos que falar da Luísa, tá? A Luísa está aqui também, já chega. Então, a Luísa, seja muito bem-vinda. Obrigada, a Luísa tá aqui na barriguinha, esperando a hora, daqui a pouco tá aí. Daqui a pouco tá aí. Vamos começar com o Felipe. Felipe, fala um pouquinho sobre você. Eu tenho 31 anos, sou fisioterapeuta, nasci aqui no Guarujá mesmo, estudei no Guarujá, na UNAERP, sou pós-graduado na parte de fisioterapia esportiva e ortopédica, e sempre tive o sonho de ter meu negócio dentro da fisioterapia. É bom, né, quando você já estuda sabendo que o seu sonho é ter algo, né, construir algo dentro daquilo que você estuda, porque tem muita gente que às vezes até para estudar, para escolher uma faculdade ainda não tem certeza do que quer fazer. Fala você, Bia, de você. Meu nome é Beatriz, 30 anos, eu nasci em São Paulo, né, tô na Baixada aqui desde os meus 12 anos, né, morava na Praia Grande. Quando eu casei, vim pro Guarujá, morar aqui, numa cidade totalmente diferente do que eu estava acostumada, né, o Guarujá é um outro ritmo, outra cidade. Eu sou formada em administração de empresas, ciências contábeis e estou terminando agora MBA em gestão de pessoas e liderança, né? Então, assim, a minha formação toda ela é na parte administrativa, né? Sempre focado nessa parte de negócios. Então, eu gosto mesmo de pessoas, de lidar com as pessoas, enfim, toda a parte gerencial, né? Então, eu acho que é um complemento aí do casal. Felipe, quanto tempo a primeira clínica está no mercado? A gente abriu em outubro de 2023, a gente abriu com um estúdio pequeno, aqui na Dema de Barros. Em pouco tempo a gente teve que aumentar, teve que fazer essa expansão mesmo. Mas a gente está há pouco tempo no mercado, mas está sendo bem legal. Delícia, né? A evolução da clínica. Antes da clínica você já trabalhou em hospital, né? Trabalhava na parte de ortopedia, na clínica de ortopedia, e fazia atendimento home care, já na parte ortopédica. Esse projeto da clínica você já tinha enquanto você estava trabalhando no hospital? Quando foi que você teve essa virada de chave assim, agora eu estou preparado para abrir a primeira clínica? Eu sempre tive vontade de abrir uma clínica de fisioterapia, da musculação terapêutica, sempre foi meu plano, assim, profissional. O foco profissional era ter um espaço meu para mim conseguir colocar em prática tudo que eu acredito dentro da fisioterapia. Sair um pouquinho daquele padronizado, que fica padronizado nas clínicas. Sim. Eu queria fazer algo diferente. Aí a gente começou a fazer pilates. Aí ela falou assim, por que a gente não poderia abrir um estúdio de pilates? Aí foi aí que a gente falou, vamos começar com pilates. Aí a gente começou com pilates e depois abriu a parte da fisioterapia, que deu essa expansão. Então nesse processo de abrir a clínica, a Bia já te deu total Já. incentivo para abrir pro Pilates. Ela te empurrou. Vai que vai dar certo. Eu sempre fui muito do negócio, né? E eu brinco que eu sempre fui muito vendedora. Então, eu sempre gostei de vender e de botar minhas ideias, de querer algo novo. Então, desde os meus 13, 14 anos, eu queria muito trabalhar. Então, assim, comecei a trabalhar muito nova, né? Eu trabalhei ajudante de bordadeira, depois eu fui trabalhar no shopping, depois trabalhei em restaurante. Então, assim, eu trabalho desde muito nova. Então, eu sempre quis ter algo meu. Então, eu inventava coisas, né? Desde novinha. Empreendedora já Empreendedora no sangue. e nem sabia o que era empreendedorismo e eu já gostava de empreender. Então, eu fazia pão de mel, fazia bolo para vender, pão de queijo na faculdade.
Então, assim, eu sempre quis ter algo para ganhar um a mais. E aí, quando a gente começou a fazer aula de Pilates, na época ele trabalhava no hospital, né, na parte de ortopedia já era mais conceituado lá. E aí a gente começou a fazer Pilates por saúde mesmo, vamos cuidar da nossa saúde, vamos fazer um Pilates e tal. E aí, quando eu vi o Pilates, era uma moça, né, uma fisioterapeuta que estava dando a aula ali. Quando a gente saiu, eu falei, nossa, que legal, né? Por que a gente não abre um estúdio de Pilates? Tem a ver com a sua área, tem a ver com o que eu quero, assim, de ter um negócio para o futuro, né? Uhum. E aí ele topou, né? Assim, foi fazer o curso, ele foi correr atrás para se qualificar, para poder, né? Então, isso demorou 10 meses. A gente começou a sonhar isso em janeiro de 2023. E aí só se concretizou mesmo em outubro, mas aí a partir daquele dia, a gente colocou todas as nossas energias naquilo, né? Então a gente foi ver quanto era aparelho, como que fazia para comprar, como que dava para fazer, sala para alugar. Então foi uma luta, assim, esse tempo que a gente andava essa Demar de Barros, né, inteirinha a pé. A gente foi em todas as salas possíveis, tentando um lugar realmente para ver onde ficaria bom, onde atenderia um público legal, né? Com acessibilidade. Com acessibilidade, que tivesse elevador. E aí a gente, né, até a gente conseguir, e foi quando a gente achou a nossa primeira sala, que foi quando... Seria aquela de hoje, que vocês estão... Não foi lá a primeira sala? Foi no andar sala de baixo. Ah, tá. Era a sala número 6, ali do prédio, né? Uhum. Aqui na Demar de Barros, então a gente tá ali em cima da farmácia Nicei, né? Sim. Então era a sala onde atualmente é a aluna do Red Spa. Uhum, sim. Era ali. E é uma sala bem pequenininha, de 40 metros. E quando a gente olhou pra ela, falou, bom, certinho um estúdio de Pilates, é aqui. Essa sala estava fechada há muito tempo, acho que mais de 4 anos, sem ninguém, né? Então a gente falou, é aqui que a gente vai colocar a nossa energia. A gente teve medo de pegar a maior, porque tinha 2 possibilidades, a pequena e a grande, mas a grande parecia uma coisa muito improvável ainda pra gente. Era muito grande ainda, muito, o sonho. Assim, era um passo muito grande. Já tava sendo pequena, mas aí a gente falou, não, a gente vai começar com a pequena. Só que aí... Depois que a sala estava montada... A gente tem fotos depois para te mostrar. Depois que a sala tá tudo lindo, perfeito, maravilhoso. E aí? O que vocês fizeram? Eu lembro a sensação do dia da inauguração. Vocês fizeram uma inauguração. Fizemos. Vocês já estavam divulgando antes de deixar tudo pronto? Ou a divulgação foi a partir da inauguração? Já começou a trabalhar a divulgação antes. A gente já tinha uma lista de pacientes de espera antes de estar em funcionamento a clínica. Ai, que delícia. A gente já estava com uns 30 pacientes. Já a gente iniciou com 36 alunos que, assim, não conheciam o nosso trabalho. Com o Instagram, foi... São pessoas, assim, que confiaram realmente, sim, né? É saúde, né? Não é beleza e então, até hoje com a gente. Então, até hoje com a gente. Então, assim... Nossa, que legal. Tem inúmeros pacientes, né, que a gente brinca que foi o nosso primeiro paciente, porque esses 36 foram os primeiros, né? E eles estão aí com a gente, a maioria até hoje, né? Alguns saíram porque mudaram de cidade, mas assim... a maior parte com a gente, e é muito gratificante ver de como a gente começou para agora. Eu falo que eu sei a sensação do dia da inauguração, porque foi aquele nervosismo, né? Aquele frio na barriga, de ai meu Deus, e agora? Será que vem? Será que não vem? Será que vai dar certo? Uhum. Porque eu saía do banco, né, onde eu trabalhava, na agência, todos os dias, saía de lá 5h30, 6 horas, ia direto para a clínica de uniforme, pra gente, ele saía do hospital e ia direto lá pro estúdio, né, pra gente reformar, porque quem colocou toda a mão na massa foi nós dois. Então a gente pintou, a gente teve ajuda de amigos pra rebocar a parede, fazer rodapé, e assim, foi um mês mais ou menos de sala alugada, a gente preparando a sala para que tudo ficasse legal para o dia da inauguração, né? Então eu lembro que no dia da inauguração foi aquele frio na barriga, ai, será que vai dar certo? Será que alguém vai vir? Será que não vai? E lotou, né? A inauguração, assim, foi um sucesso, encheu de gente que a gente nunca tinha visto, assim, que realmente foi para prestigiar, porque ele começou a divulgar no Instagram, foi o boca a boca mesmo. Sim, também, eu entregava panfletinho nas clínicas. Então, a gente fez uma correria mesmo ali para dar tudo certo nessa inauguração, e aí iniciamos no dia 14 de outubro.
né, os atendimentos 2023. de 2023. Tá, você é a impulsionadora, a idealizadora junto com ele, mas e você que era a pessoa que ia pôr a mão na massa? Como foi pra você? Eu tenho uma vivência da fisioterapia do Pilates antes da profissão. Aham. Eu tenho problema de escoliose na coluna, então desde muito cedo eu pratiquei Pilates muitos anos, fisioterapia, RPG, então eu tive a vivência como paciente. Então eu gostava muito da técnica, eu via que tinha um resultado legal, e isso me deu quando ela falou do Pilates, isso me deu tipo assim, eu sei fazer, porque Aham. como Já era aluno, familiarizado, já era muito, né? fiz Já muitos tinha. anos, Aham. e eu via a potência que poderia ser. A gente sabia que a gente tinha capacidade para fazer aquilo crescer e dar certo. Porque a visão que a gente tinha do estúdio é uma diferente do que a maioria tem. Assim, a gente pensou em algo mais terapêutico, visando a sua saúde específica. Assim, a gente queria fazer algo mais especializado. O paciente com artrose, a gente vai tomar uma atenção maior. O paciente com outro hernia de disco, a gente vai deixar mais especializado. E o quanto atendimento. tempo vocês ficaram com essa clínica menor? Foram 6 meses. 6 meses já tiveram que ampliar. Mudaram pro Tivemos. andar de cima, na maior. Sim, foi numa noite também, eu sentada na recepção. A gente tava fazendo Porque- esse de espera, porque não tinha mais vaga. E aí começou uma demanda de final de ano, né? Começo de ano, na verdade. Janeiro, o pessoal procura muito, né? Que o pessoal acha que pensa, janeiro vou começar, Vou ficar né? Com o malhado. pé direito, É. vou me cuidar. E a gente não tinha vaga. E aí eu falando, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. E aí eu comecei a montar uma lista de espera, né? Eu falei, vou pôr uma listinha de espera, que aí quando um sai, eu vou encaixando o outro, né? A gente vai Sim. rodando. Quando eu fui olhar a lista de espera, eu já tinha uma carteira para uma outra sala. Aham. E aí eu falei pra ele, eu acho que a gente se precipitou em pegar uma sala pequena, acho que a gente podia ter pego uma grande, né? Aí ele falou, dá tempo, vamos trocar de sala, Pegaram né? maior. Pega uma maior. E aí a gente arriscou de novo. Comprar mais aparelho. Comprar outro kit de aparelho, né? Correr atrás, reformar a sala. Porque querendo ou não, por menor que seja ali a reforma, tem que deixar preparado para o Pilates, Sim. né? Então a gente correu e em maio de 2024, então assim, foram Foi bem 6 rápido, meses. né? O negócio foi bem. Foi. Em 20 de maio a gente inaugurava a segunda sala, que aí é onde está atualmente, que se encontram os 2 estúdios de Pilates, né? Então a gente fala que é o estúdio A, que fica na frente, e o estúdio B, que fica atrás. Então aí a gente já teve que fazer essa divisão e tornar 2, né? Então de um, que era só aquele pequenininho, a gente teve que expandir pro segundo. E aumentar a mão de obra também. E aí passou de... no estúdio, quando a gente começou, né? Quem trabalhava já com a gente o Felipe, que o tempo todo lá, e a Natália, né? Então a gente eram em 2 fisioterapeutas e eu ficava ali 2, 3 horinhas no máximo por dia, cuidando da agenda. Sim. Então eu saía do meu serviço, ia pra lá só pra ajudar eles na agenda, né? E anotar ali quem eram os pacientes. E aí, quando foi para essa outra sala, que aí dobrou o número de alunos, aí não dava mais para ficar só os 2, né? Então, assim, teve que contratar mais pessoas. Então, eu lembro que nessa leva foram 3 a mais, 3 meninas a mais. Então, mais 3 fisioterapeutas. Então, no total, eles ficaram em 5, né? E eu ali só auxiliando à noite, né? Então, na hora que dava, sábado, domingo e à noite. Então, eu não ficava lá integralmente, né? Então, ficava só num período pequeno. Felipe, hoje são 3 salas, né? Como que vocês organizaram essas salas? A gente, como ela falou agora, a gente criou os 2 estúdios na sala principal. Aí a gente tava com uma demanda muito grande de fisioterapia. Que a gente atendia, mas era algo meio improvisado, que a gente não tava ficando feliz com o resultado, assim, do espaço mesmo. Aí a gente falou, não, a gente vai ter que alugar uma sala para fazer a fisioterapia, porque tá tendo procura muito grande e a gente não tá conseguindo absorver esse volume de paciente. Aí a gente pegou uma sala, tamanho médio, pra gente conseguir fazer a fisioterapia. A gente colocou a fisioterapia dentro, em pouco tempo também encheu a vaga da fisioterapia. O povo tá precisando. Aí a gente viu que, assim, dava. Aham. Aí nesse espaço de tempo, a gente quis colocar em prática a musculação terapêutica. Porque era dali que a gente começou, era a fisioterapia e a musculação. Só que a gente passou o Pilates na frente para começar a rodar e depois voltou para físio. Aí a gente montou uma musculação terapêutica nessa sala bem pequena.
pra gente tentar ver qual era a procura do público pela essa terapia, e teve assim, foi surpreendente. Aí ficou pequeno o espaço, aí a gente teve que aumentar a musculação terapêutica para outra sala e deixar essa sala menor só para fisioterapia. Hoje a gente atende com 2 fisioterapeutas na parte da manhã e da tarde, e à noite também, a fisioterapia e a musculação terapêutica em outra sala. Vocês estão com quantos colaboradores hoje? Hoje no total são 13. 13? 13. Uau. Então a gente E vocês já têm uma lista de espera para a próxima sala? Agora a gente resolveu que esse ano a gente põe metas, né? Aham. Então, o ano passado a gente teve a meta de expandir a musculação terapêutica, né, que é a fisioterapia especializada, que a musculação terapêutica, para quem não conhece, ela é a fisioterapia especializada em reabilitação, em prevenção de lesão, Algo né? mais funcional. Então, é algo mais, assim, focado num fortalecimento, não é igual uma academia, né? Então, ele é realmente específico, porque ele é acompanhado por um fisioterapeuta. Sim. Então, ano passado a gente desenvolveu toda essa ideia. Então, a gente focou nesse crescimento da musculação terapêutica. Que era o sonho principal dele, que era o objetivo dele, a pós-graduação dele. Então, é tudo voltado para essa área de ortopedia, né? E aí, esse ano, o nosso foco é na fisioterapia. Então, esse ano a gente está com foco e desenvolvimento total para crescer a parte da fisioterapia mesmo, da clínica. Vocês vão ficar com o prédio inteiro, Tem um né? projeto vindo por aí. A gente está com um projeto em O prédio vai andamento. ser do Felipe Rocha. Quem sabe, né? A gente está com um projeto em andamento, né, de expansão da fisioterapia mesmo. Então, assim, da parte ortopédica, neurológica, que é a área que trabalha a saúde, né? Essa é a procura maior hoje em dia, mais que o Pilates. Não. O Pilates é nosso carro-chefe. Ele que leva a gente, assim, bem... É que, assim, eu gosto muito. Pra mim, assim, eu adoro mesmo trabalhar com a musculação, com o Pilates, mas a minha paixão é a físio mesmo. Então, assim, eu quero dar mais foco nessa... Né, porque, assim, é uma área que o Guarujá precisa muito. Necessita. Tá muito pobre nessa parte. Assim, a gente tem bastante clínicas, mas tem a população muito grande. A gente pega muito paciente, assim, que não tá tendo um cuidado legal, e a gente quer trabalhar nesse... E falta qualidade também dos profissionais, né, dessa Sim. área. Formação, exatamente. conhecimento. E falta também, às vezes, não é... O profissional até é bom, mas, assim, a estrutura que a clínica dá pra ele não é a ideal. Limita, Eu né? já trabalhei assim, Aham. eu sei como funciona. Você só tem um período pequeno pra atender muito paciente, você não consegue dar 100% do que você poderia dar pra aquele paciente. Isso dá pra trabalhar legal, com um preço justo na região, porque a gente também tem que pensar nisso. Não adianta querer cobrar um preço absurdo, assim, no Pilates atendimento. É um preço bem... E a físio também, então a gente tá tratando pessoas, e a gente trabalha numa cidade que não tem, assim, Esse atendimento, esse né? atendimento tão focado na saúde da pessoa, com um valor justo, assim. Sim. Porque a nossa população é uma população que tem uma situação financeira não tão grande, assim. Então a gente tem que dar uma qualidade, mas com preço justo para todo mundo. Desde que a gente abriu, né, a gente pensa nisso, né, na questão de ser acessível para todos. Porque a gente está numa região aqui do Guarujá em que a gente não está num público de alta renda, né? Então a gente sabe com o público que a gente está lidando, e a gente quer proporcionar para eles a mesma experiência de uma clínica de Pilates da Pitangueiras, onde o custo é o dobro absurdo, do valor às do vezes. nosso. Você fica, nossa, é tudo isso? Então, assim... É o ano inteiro esse valor? E é mensal, né? Então, assim, não desmerecendo o trabalho, porque realmente é um trabalho importante, né? É um trabalho que tem um custo elevado, eles têm anos de formações, de especializações, só que a gente gosta de trabalhar dentro do que a gente vive, a nossa realidade, do nosso bairro. Então, a gente sabe que a realidade aqui é essa, e a gente quer proporcionar experiência para eles no completo. Sim. Então, da mesma forma que eles vão ser atendidos aqui, é a forma que eles seriam atendidos lá no centro, né? E eu acho que foi isso que trouxe o nosso público. Porque eu tenho vários alunos, pacientes que fizeram em outros lugares, que vêm para cá e falam, caramba, aqui é tão bom quanto, né? E sim, é tão bom quanto, porque a gente não quer que tenha essa diferença mesmo. E a área da fisioterapia é a mesma coisa. Hoje uma sessão de fisioterapia, a gente sabe que é um valor caro,
né, por sessão no particular, para quem não tem um plano de saúde, para quem às vezes está aí na espera do SUS, né, então a gente sabe que a pessoa precisa daquele tratamento, mas que o valor é um valor que às vezes não dá para a pessoa bancar ali, então a gente procura fazer sempre com um valor mais acessível, para que a pessoa continue um tratamento, visando a saúde dela, a qualidade de vida que ela vai ter, né, porque a gente pensa muito no ser humano ali, no total, e não só em dinheiro, né? E eu acho que é isso que levou a gente a crescer tão rápido nesses 2 anos. Né? O propósito não é ganhar dinheiro, exatamente. Né? O dinheiro é uma consequência. É uma consequência. Não, sim, mas é uma consequência. É uma consequência de um trabalho bem feito e ajudar as pessoas, né? Então, a gente realmente quer levar a saúde, quer que a pessoa se sinta bem, quer que vá lá fazer uma aula e saia de lá bem, sabe? E não vise olhando ali que a gente quer o dinheiro daquela pessoa, não que ela entenda que ali a gente está proporcionando a saúde dela mesmo. Felipe, você está em que parte? Só da fisioterapia? Você faz os atendimentos? Consegue fazer os atendimentos? Consigo. Eu ainda estou conseguindo ficar no Pilates na parte da manhã, de segunda a sexta, das 7 da manhã até meio-dia. Aí eu atendo também a domicílio, a fisioterapia, pacientes que eu já atendo há alguns anos. Meu Deus. E eu também trabalho na parte da fisioterapia ortopédica na clínica. Ele trabalha muito. Tem horas que eu olho e falo, meu Deus, só se eu multiplicar ele agora. São quantos alunos por sala, por turma? Igual. Por horário, né? Por horário. Hoje a gente está com em torno de 4 alunos por horário. Em cada sala. Em cada sala. A gente vai dar uns 12 alunos por horário. A gente está funcionando das 7 da manhã até as 8 da noite. Eu fiz uma conta, assim, mais ou menos, de Pilates, a gente tem em torno de 380 alunos no mês ali, né? Que passam ali toda semana, né? Porque todo mundo, a maioria ali faz aulas durante o mês, mas faz, né? Toda semana tá lá. Tá com a gente 1, 2 ou 3 vezes na semana. Então, no total, a gente tem 380 alunos contando, né? De Pilates. A fisioterapia a gente está atendendo em torno de 20 pessoas, porque é 1 hora de sessão, né, cada um, então assim, a gente tem em torno de 20 pacientes fixos de fisioterapia, e a musculação a gente está ainda contando, mas a gente tem um número grande já tá crescendo bem. De alunos na musculação, eu acho que já passamos ali dos 100 alunos. Qual que é o diferencial do estúdio? Sim. Faz um apanhado geral. Qual que é o foco? Você já falou, vocês já falaram, né? Mas faz assim um resumo. Qual que é o diferencial? Para mim é humanizar o paciente. Ali eu vejo o paciente não como algo, tipo assim, ele é meu aluno, ele tá vindo aqui pagar mensalidade. Não, eu olho ele e eu quero ver ele bem. Quero que ele saia do estúdio melhor do que ele entrou. E assim, isso acontece porque a maioria dos meus alunos, eles estão com a gente, eles trazem 1, 2, 3, 4, traz a família inteira. A gente tem famílias lá, várias, que faz o Pilates com a gente, a musculação, ou a fisioterapia, e isso pra mim é gratificante, você ver assim, porque o que mais vale a pena não é o financeiro importa, mas assim, você fala assim, fulano me indicou você. O reconhecimento, ele falou que né? você vai conseguir me ajudar muito. Isso pra mim é gratificante. Bia, você é idealizadora junto com ele desde o comecinho, mas em que momento vocês perceberam que você tinha que assumir o seu posto dentro do estúdio? Eu acho que eu assumi um papel maior dentro do estúdio quando a gente teve a perca, né, do nosso filho. Que aí a gente tinha 2 opções, né? É difícil falar, às vezes o pessoal acha que eu até sou um pouco dura, né, quando eu falo assim, mas eu perdi o meu filho ano passado, em fevereiro, né? Agora vai fazer 1 ano. E aí, quando foi em março, a gente olhou um pro outro e falou: a gente vai ficar chorando ou a gente vai trabalhar? Porque a gente tinha essas 2 opções. Sim. A gente podia, assim, viver o luto, ficar em casa e chorar tudo que tivesse que chorar e sofrer. Ou a gente podia tentar passar isso de uma outra forma, né? E aí a gente resolveu que então a gente iria trabalhar mais. Então vamos trabalhar, ocupar a cabeça e fazer disso que passou um aprendizado, porque tem muita coisa pra gente aprender com a situação que passou, muita coisa que a gente tem que entender.
mas colocando em prática as coisas que a gente acredita, né? Que é cuidar das pessoas. Então, isso me salvou, sabe? Eu falo que eu estar mais no estúdio foi no meu, né? Então, momento ali de licença maternidade. De estar mais presente no estúdio foi o que me salvou ali de uma depressão, ou que me tirou ali algumas, né? E só me trouxe coisas boas, porque tá com pessoas e ver pessoas melhorando, evoluindo e sentindo o carinho das pessoas ali. Então foi nesse momento que eu vi que eu tinha que estar mais presente. E foi quando a gente cresceu, né? Então a gente já estava na sala grande o ano passado, com 2 estúdios de Pilates, mas foi quando a gente montou a fisioterapia. Então foi nessa montagem da segunda sala, foi quando a gente tomou essa decisão, né? E aí eu tava mais presente, consequente eu tava afastada, né, do banco de licença maternidade, então eu conseguia estar ali 100% com ele, que eu resolvi então que a gente ficaria ali juntos. E aí eu tô lá, desde então eu tô bem mais presente e atormentando eles um pouquinho todo dia. Eu não fico ali na área da fisioterapia, eu fico na área administrativa, né? Então eu cuido da agenda, eu falo com o paciente, agendo, recebo, pago as contas. Então eu faço toda a parte administrativa, né? Lido ali com a contabilidade, com as questões de prefeitura, enfim. Mas eu fico ali o dia inteiro, às vezes, né? Vou pegar esse gancho. Vocês estão se olhando. E aí, gente, como é que é essa convivência? Casa, trabalho, casa, o tempo inteiro é uma overdose. É uma coisa só. Eu brinco que não tem. Vocês conseguem ficar em casa sem falar de trabalho? Eu acho que hoje o Pilates já é a nossa vida, né? Não tem... porque, pra mim, assim, pelo menos, não é um peso, assim, não é trabalho. É muito leve. É leve. Mas vocês falam em casa sobre a clínica? Sim, vocês vão fazer? O tempo todo sobre planos futuros. Tendo ideia, manda ideia um pro outro. E, assim, é algo muito leve. A gente não é um peso mesmo. A gente não sente que a gente tá trabalhando, no final do dia, né? eu chego em casa, tomo banho, tô tranquilo, assim, não tem aquele estresse, assim... Então é tranquilo. É muito. Agora a pergunta que não quer calar. Vocês trabalham muito, né? Muito. São 3 clínicas, vários funcionários, horários. Vocês já se organizaram para a chegada da Luísa? Já, tá tudo pronto. Tá tudo certinho, organizado. Quero te ver aquela olheira assim, né? Que eu, meu Deus! Entre tudo que vem acontecendo na clínica, essa expansão, tudo, né? A Luísa, ela foi muito planejada, né? A gente quis muito que ela viesse. Então, assim, a gente tá com tudo pronto já há um tempo, né? Esperando ela chegar. Então, assim... A gente tá organizando os pontos finais agora de que eu vou ficar afastada, né? Por um tempo lá do Pilates, né? Ai, meu Deus! Vou ter uma obra maior para cuidar. Agora vai ter uma licença maternidade. Eu vou ter um bem maior para cuidar agora, né? Que é a Lulu. Mas, assim, tá tudo pronto para a chegada dela, né? Então, a clínica, ela tá muito bem amparada com as estruturas, sim. Todas as fisioterapeutas muito responsáveis. Eu tô com uma equipe muito legal, né? É uma equipe de pessoas muito responsáveis e que estão ali lidando com o paciente. Então, elas sabem exatamente o que fazer, né? A gente tem a recepcionista também. Então, ela também já tá ali. Não a conheço pessoalmente, mas eu encho a paciência dela, porque toda hora eu preciso reagendar minha aula e ela fica a maior paciência. Ela Então, assim, ela já tá no nosso ritmo, né? Então, ela já sabe como que funciona. Então, eles vão dar conta, né? O Felipe, ele não vai tirar licença, tadinho. Ele vai ficar ali uns dias comigo, mas ele precisa estar presente na clínica, né? Então, a gente vai ficar nessa... Talvez ele dê uma reduzida ali nos horários dele, porque ele atende até muito tarde, realmente. Então, ele sai de casa às 6:30 da manhã, volta às 8 ou 9 horas da noite. Então, ele vai dar uma reduzida, mas ele vai continuar presente. Você vai sentir muita falta da presença dele ali com você. Você vai querer ele presente ali. Daqui a pouco ele some da clínica. Se ele sumir, já sabe. Segurou ele em casa. A gente já falou de alguns projetos, né? Mas e sonhos? Sonhos, projetos, aumentar... esse ano de 2026 focar na fisioterapia, né? Sim. Mais algum, assim, que vocês possam dar spoiler ou por enquanto não? Esse tá caminhando bem próximo, acho que até abril a gente já tá em funcionamento, mas a gente vai deixar pra gente falar um pouquinho mais perto, que a gente vai deixar tudo bem alinhado. Mas a gente tem sonho de aumentar mesmo,
outros bairros, uma região das Astúrias, do Guarujá, do centro mesmo, pra gente expandir mesmo a parte do Pilates, da musculação terapêutica. Outros bairros seria legal, né? Sim. Seria Porque uma boa para atender as pessoas hoje outras mais Hoje a localidades. gente tem paciente da Enseada, tem paciente do Longe. Vicente Carvalho, do Bastante, Morrinhos, então a gente atende a cidade inteira, assim, então, e a gente pega um público que às vezes não tem esse tempo de se deslocar até E aqui. Vicente de Carvalho para cá é uma viagem. Se A vier gente de tem. ônibus, Tem. A gente tem uma paciente viagem. de Perequê, então é um absurdo. Assim. Tem paciente que vem de longe pra fazer com a gente. O legal é que vocês já têm uma base para saberem quais localidades Sim. vocês Sim, podem abrir Sim, uma a gente já clínica, tava, né? A gente estava avaliando isso. O nosso sonho realmente é esse, é expandir dentro da cidade, a Sim. princípio, né? Esse ano de 2026 a gente vai focar mesmo no nascimento da Luísa e na clínica de fisioterapia. Então, esses são os nossos 2 projetos para esse ano. Mas a gente não para, é o que a gente comentou agora há pouco, né? A gente está em casa falando de negócio, pensando no futuro. Então, assim, a gente tem planos para o ano que vem, a gente está indo para um outro bairro, né? Aqui sempre vai ser a nossa casa, né? Aqui sempre vai ser onde a gente começou, né? A Ademar de Barros, vai continuar aí, mas a gente tem essa pretensão de abrir um Pilates, uma musculação terapêutica em outro bairro também. Será também uma forma de vocês contribuírem, vamos dizer assim, para a vida de outras pessoas Sim. que estão mais distantes, né? Sim. Mais qualidade de vida. Às vezes a pessoa pega um ônibus e vem sofrendo, balançando para Vem, fazer o Pilates. Quando e ela vem. volta, ela chega em casa e já tá toda quebrada de novo. Já tá precisando fazer Já de precisa novo. voltar. Felipe, você quer deixar uma mensagem? Não, peraí, calma. Eu esqueci de fazer essa pergunta, porque o papo tá tão leve. Sim. Vamos lá. Para as pessoas, né, que querem empreender, talvez nessa área da saúde ou não, quais foram os desafios? Porque vocês não falaram assim dos desafios. Vocês sentiram alguns desafios nessa trajetória? Porque quando vocês resolveram abrir a clínica, vocês já tinham uma lista de pacientes. Vocês Sim. já abriram com mais de 30. Mas nessa caminhada, hoje são 3 clínicas, né? Quais foram os desafios que vocês superaram? Para mim, o maior desafio, assim, é manter a qualidade. A gente começa no nível, a gente tem que manter esse nível sempre. Sim. Porque é o mais difícil. A gente tá com muita gente, então é difícil a gente conseguir manter esse nível. E é o que mais a gente foca. A gente faz treinamento, a gente tá... Isso que eu te pergunto, tem treinamento alinhar, para os funcionários? Isso, a gente tá trabalhando Tem. mais um treinamento que a gente vai dar agora. A gente vai fazer um curso mesmo. Sim. Então é isso que é a maior dificuldade, para manter todo mundo muito alinhado com a ideia do Mesmo estúdio, foco, né? né? Tem a mesma visão, assim. Porque o estúdio, ele nasceu com a intenção que o Felipe falou de ser humanizado, né? De cada paciente que chegasse ali, a gente tratasse ele de maneira única. Então, não é uma aula padronizada. Sim, personalizada, É uma né? aula personalizada para aquela pessoa naquele dia. Então, naquele dia, ela pode estar com uma dor acentuada na lombar, no ombro, no joelho. Então, a gente vai tratar aquilo naquele momento. E com a expansão, né, a gente vê que vem novos fisioterapeutas, né? Hoje são em 12 fisioterapeutas, com a recepção 13. O nosso medo era esse, né? A nossa maior dificuldade era essa, de perder isso no meio do caminho, né? Porque cada um dá aula de uma forma, cada um atua de uma forma, e a gente gostaria que, não que fosse engessado, mas que todos os nossos alunos tivessem a mesma experiência, independente se ele faz aula com o Felipe, ou se ele faz aula com uma outra profissional, que ele tivesse a mesma experiência ali dentro. Então, esse foi um grande desafio, né? E ainda é. Porque a gente tem que fazer treinamento. Tem que trabalhar a mentalidade, né? E tem que sempre estar alinhando, sempre. Então, a gente sempre tem que estar chamando a Senão equipe afrouxa. e alinhando de como que tá sendo feito, de como tem que ser feito e relembrando, porque faz parte, né? Sim. Faz parte ali Qualquer do trabalho nicho, né? de qualquer nicho. E outro desafio, eu acho que foi no começo ali a parte financeira mesmo de começar, que é como a gente falou. A gente não teve não veio já da família, né? A gente conquistou tudo eu e ele. Vocês foram com a cara e com a coragem, assim, vamos investir. Literalmente. Saindo A da cara pandemia, e a coragem. Tava saindo da pandemia ainda, então era um processo de arriscar, porque é um investimento, não é um investimento barato. Sim, E assim, um aparelho de pilates deve ser uma fortuna, né? Cada aparelho daquele ali deve E ser... assim,
o curso, qualificação, Aham. e isso tudo tem um custo. Financeiro. E tempo mesmo da gente estar ali montando, fazendo obra. Então, foi um desafio grande também. Sim, e o que a gente Mas não é pode dizer impossível. não é impossível, é o que a gente pode dizer para quem quer empreender, né? Independente da área, né? É arriscar mesmo. Se você realmente tem um sonho de empreender, de ter o seu negócio, se você acredita no seu negócio, porque eu falo que em qualquer área, em qualquer ramo, né, da venda, da prestação de serviço, da saúde, o que vai fazer o seu crescimento é você acreditar naquilo que você está fazendo. Sim. Então, se você acredita que aquele produto que você vende é bom, você vai conseguir vender ele para quem for que seja, né? Então a gente acreditava muito que o Pilates era muito bom e que ele fazia de uma forma muito bem feita e assim foi o que nos impulsionou, né? Então acreditar e realmente seguir, porque assim vai ter dificuldades financeiras, vai ter adversidades, né? Vai ter uma busca difícil por colaboradores, em qualquer área tem, né? Às vezes é difícil achar um prestador de serviço ali bom, um colaborador bom, mas você não pode desistir. Então, para quem quer iniciar um projeto, para quem quer abrir um negócio, essa é a dica, né? É não ter medo, é realmente ter coragem. Eu queria que nós estávamos conversando aqui nos bastidores e você comentou sobre aprender no processo, né? Sim. A gente não se prepara para o processo, a gente aprende durante o processo. Exato. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Esse aprendizado que vocês estão adquirindo em todos os setores, né, do negócio Tudo. em si, porque o negócio, ele é todo dividido, né? Então, Sim. é o financeiro, é trabalhar com as pessoas. Queria que vocês falassem sobre isso. Quando é o que eu estava comentando, a gente não tem uma empresa antes dessa, né? Então, essa foi a nossa primeira empresa. Então, ali é onde a gente está aprendendo tudo, desde como... Empresa escola. Empresa escola, desde como alugar uma sala até... ler o contrato da sala, que é muito importante, mas assim, a gente foi aprendendo tudo na prática. Ali, no momento. Então, a gente sabia a teoria, né? A gente tem que alugar, tem que comprar os aparelhos, tem que colocar lá dentro. A teoria é linda. A teoria. Mas assim, o dia a dia foi fazendo com que a gente fosse aprendendo o que a gente precisa ter, quanto de cada coisa, e aí a gente foi aprendendo no dia a dia ali e construindo essa bagagem juntos, né? Então, ele estudando muito na área, eu comecei o MBA em gestão de pessoas quando eu senti a necessidade de que eu tinha que lidar com novas pessoas, então não era somente eu e ele mais, né? Então, assim, a partir do momento que você tem que cuidar, o negócio muda, né? você tem que cuidar de outras pessoas, né, de colaboradores, Sim. né, para que sua empresa ande, então você tem que se qualificar para isso. Né? Então, você tem que saber tratar as pessoas, você tem que saber incentivar, né? Motivar, né? Porque hoje você trabalha bem se você trabalhar motivado, né? Sim. Então, você tem que saber fazer tudo isso. Então, eu fui fazer a MBA em gestão de pessoas e liderança já para isso. Para aprender a lidar com essas pessoas novas que estavam chegando e que a gente sabia que a gente queria construir algo maior, então ia ter que lidar com mais pessoas, né? Mas tudo ali, no dia a dia mesmo, é uma construção, é uma escola, ainda tá sendo, né? A gente fez 2 anos, mas sim, a gente tá aprendendo todo dia. Cada fato novo que chega é um aprendizado novo, né? Todo dia. Todo dia é um dia. Um dia de cada vez, dia pra de não cada ficar vez. muito puxado, muito E aí pesado. sempre tem coisas novas. E vocês tiveram, assim, aquele momento específico de falar assim, caraca, olha pra trás, olha onde nós estamos hoje. Vocês tiveram esse momento, vocês já se deram conta disso? De olhar pra trás e falar, nós começamos ali naquela salinha, nós estamos agora com 3 salas, com tantos funcionários. Que sensação que foi essa? Que momento que vocês tiveram esse clique? Acho que esse ano. Quando eu olhei pra sala, quando a gente mudou pra sala maior, a gente fez os 2 estúdios. E quando já não tinha mais vaga, porque a gente falou, se a gente montar outro estúdio, a gente enche mais um estúdio, o terceiro. Ali pra mim, falei, caramba. Aí você olhou pra trás, caraca, meu. E viu o tanto de funcionário que a gente tem. A gente fez e alunos, a gente fez a nossa festa de confraternização no final do ano.
Tipo assim, tinha Tava mais de 100 pessoas. E olhar todo mundo ali, sabe? Aham. E todo mundo virou uma comunidade, uma família família. mesmo. Todo Sim, mundo sim. tem gente como da família. Aniversário, chá de bebê, tá todo mundo muito Todo próximo. mundo muito envolvido Isso ali, é muito né? legal, assim, você vê uma equipe grande, mas vê um grupo grande de pacientes e virou uma família mesmo. Sim. Se preocupa, se você não vai, tá doente, tá tudo bem. Ó, tá pegando teu pé, hein? Não É. aparece não pra ver. Eu acho que esse momento de olhar para trás e falar, caramba, a gente cresceu mesmo. Agora em janeiro, quando a gente voltou do recesso e já voltou com mais uma sala. Então a gente tinha 2 salas de pilates, a fisioterapia em outra sala ao lado, né? Que foi a segunda clínica. E aí, quando a gente voltou agora, dia 5 de janeiro, com a terceira sala, onde tá a musculação, eu olhei e falei, caramba, tem que trabalhar muito. Pra gente que tá de fora olhando assim, dá uma emoção, Dá. né? Pensar no que vocês pensaram, gente, dá Sim. emoção. Falei, caraca, eles, né, conseguiram ali daquela salinha, hoje estão aí, estão crescendo, com certeza Sim. esse ano vai ter mais sala. Esse ano Ou tem prédio, novidade. quem sabe, né? A gente tá buscando algo fora do prédio, um spoiler. Aham. Mais por conta de acessibilidade Sim, sim, mesmo, sim. mas assim, ali vai continuar, né? O que tá ali vai continuar Não sai ali. de lá não, hein? Tá pertinho. Não. Ah, abre lá um no tombo. No tombo perto de casa tem 2. Tem, né? Tem bastante aqui no Guarujá, tem bastante. bastante Tem uma em cada estúdios. esquina de casa. É. Tem uma eu moro por ali. Uma pra lá, tem uma aqui na Rua do Canal e uma aqui. Sim, Sim. tem bastante estúdio no Guarujá. Sim, E tem. tem muito assim, podem abrir porque tem público. E tem público pra Nossa, pra a tudo população tá precisando E, muito. Precisa. assim, né? e não é, ela sabe que ajuda. E, tipo assim, é trabalhar a prevenção. isso. Sim. A gente tem o público muito grande que não tem uma patologia específica, não tem uma artrose, uma hernia de disco. Tá ali pra Prevenir. cuidar, pra prevenir uma patologia. Surgiu uma dúvida agora. Eu já percebo, assim, que a faixa etária que vocês atendem, assim, hoje em dia, até os adolescentes já estão precisando, Sim, né? Sim. Já tem problema de coluna, já tem Sim. desvio. A faixa etária de vocês tem essa de adolescentes. Eu até levei minha filha lá pra Sim, a gente atende, na verdade, todos os públicos, Aham. né? Na hora que ele vai fazer uma avaliação, o que a gente busca ver, né? Se a criança ali, ela tem condição de fazer a aula. Sim. Né? Tendo condição de fazer a aula, ela tá apta a fazer, né? Então, mas a gente tem ali um público, acho que a partir de 12 anos. É, um público maior, a partir de 12 Tem a partir de 12 até 90. até 90 anos, né? Assim, eu acho que a senhora mais velha nossa hoje tem uns 90 anos. E a gente viu que tá crescendo muito realmente o público de adolescentes, Sim. né? Por conta de escoliose, o crescimento Mochila deles. pesada, celular. E Postura, o Pilates, né? ele, assim, ele ganhou muito espaço, assim, com a rede social. Ele tá, assim, nos últimos 5 anos, cresceu muito o Pilates. Eu acho que foi uma das áreas que mais cresceu na parte de atividade física no Brasil. Ah, é que você falou, porque até então era só procurado realmente quando tava assim, muito Muito ruim, mal. quando o médico já encaminhava, mas as pessoas, então, hoje em dia Já procuram procura por só para saúde. prevenção mesmo. Sim. Como atividade física também e como prevenção também. A gente tem muitos pacientes que eles entram como atividade física mesmo, para se cuidar mesmo. Em questão de estética também. Porque às vezes a gente até brinca aí lá na sala de pilates, todo mundo tá com dor em algum lugar. Você tá com dor Mas onde? hoje é o ser humano, né? Quem não tem uma dor, né? Aí você, todo mundo vai chegar, Todo você dia. tá bem, tá com dor onde? Não, tô com dor nas costas. Hoje, foca no alongamento que eu tô com uma dor nas costas. Mas essa é a intenção, né? A gente ir lá pra sair bem, né? Sim, eu já chego lá e falo assim, ó, hoje eu tô com uma dor aqui, dá pra fazer os movimentos voltados, Pra né? isso. Pra eu ir embora já, toda esticada aí, relaxada. Mas é como vocês falaram, totalmente personalizado, né? Sim, Você tem que sabe ser. que vai sair bem. Sim, tem vários tipos de pilates, né? Tem estúdios que eles focam numa aula padronizada, então todos os alunos ali vão fazer a mesma aula, no mesmo aparelho. Hoje em dia na internet, que nem ele falou, tem de tudo. Tem o Pilates, parece de circo, assim. Aéreo. Né? Então, Porque assim, tem assim, umas coisas tem- mirabolantes. Tem várias áreas do Pilates, né? Então tem para todos os públicos, realmente. É que o nosso realmente é um Pilates focado Na para saúde terapia, mesmo, né? aham. Então o nosso Pilates ele é terapêutico. Então ele é para tratamento. Então tratamento e prevenção. Então todo mundo que vai ali vai ou para se tratar ou para prevenir de lesões, né? Prevenir uma escoliose, A gente prevenir. tem atleta, a gente tem... Então, assim, é mais voltado para a área terapêutica, mesmo que é o ramo dele da fisioterapia.
Bom, gente, estamos terminando, né? Eu vou abrir agora o espaço para vocês, tá? Vocês podem deixar uma mensagem para quem vocês quiserem sobre empreendedorismo, sobre sonhos, fazer convite para conhecer as clínicas. Aí fica agora o espaço para vocês. Fiquem à vontade. Pode falar. Onde eu queria... tá, Olha pra onde? Lá. Eu queria conhecer... Desculpa. Eu queria convidar vocês para conhecer o nosso espaço, a nossa clínica, para fazer uma aula, para conhecer a gente, para ver como funciona o dia a dia. E o pessoal da área da saúde, eu acho que é legal você sair do modo de sair da faculdade, entrar numa clínica para trabalhar. Eu acho que tem muita área pra gente crescer no Guarujá, tem muito público. E eu acho que legal isso, a gente não ficar preso naquela de ficar numa clínica trabalhando de segunda a sexta. Eu acho que dá pra gente crescer assim. Tem várias possibilidades, né? Sim. E tem muito público no Guarujá. E é isso, né? Para vocês virem conhecer, chama a gente no WhatsApp, marca uma aula experimental para conhecer realmente a clínica, conhecer o nosso espaço. E para quem está querendo empreender, é realmente não ter medo, né? É arriscar ali, colocar seus sonhos, coloca no papel, né? E que vai dar certo. É o que ele falou, tem oportunidade aí para todo mundo nessa área, em outras áreas também. E aí é só a pessoa querer mesmo e querer seguir ali o sonho dela. Bom, gente, esse foi o bate-papo com a Bia e o Felipe, tá? Do estúdio Felipe Rocha. Muito obrigada, gente. Imagina. É leve, né? Conversar com vocês é inspirador. Nem parece que vocês tiveram obstáculos dessa caminhada. Parece que foi tudo par de rosas, mas tá bom, né? Cada um sabe, né, da sua carga. Sim. Mas eu agradeço, realmente inspira. Parece que é leve empreender. Empreendam, gente, porque é leveza. Vale a pena ver a concretização dos seus sonhos, Sim. né? É como vocês falaram, quando vocês olharam para trás e se deram conta, este ano, né, de 2023, que foi o início, e somente agora vocês se deram conta de quanto vocês cresceram. Sim. E de quanto ainda vão crescer, certamente, né? Antes de terminar, eu quero agradecer aos nossos parceiros do dia, tá? Cristal Água aqui, né, nesse calorão, sempre com a gente. Espaço Laser, que deixa aqui o mimo para Bia e para o Felipe, depois eu passo os detalhes. E, gente, eu vou abrir um parênteses, tá? Para falar desse trabalho do ateliê da Valéria Mocin. A Valéria é uma artesã, tá? Ela trabalha com bordados. E quando... Ai, eu vou ficar emocionada. E quando ela soube, né, quem que viria, tal, a gente fez fuçamos, né, os instas de vocês, conversamos o que vai ser, o que não vai ser, e ela tão carinhosamente fez um presentinho para vocês. Eu até pediria que vocês, se vocês puderem abrir para olhar, tá? Porque Sim. ela vai gostar. Eu amei. Ai, meu e é Deus. Pra vocês dois, tá? Pros dois aí, Coração gente. da mãe já, gente. Tum-tum. Tum-tum. A gente... Luísa. Ai, da nossa Lulu. Obrigado, Valéria. Que carinho, né? A gente fica emocionados. Ai, gente, porque que linda. a Luísa é a realização de todos os nossos sonhos. Eu acho que ela é um dos maiores projetos da nossa vida. E... ó, que coisa linda. Muito fofo, né? O trabalho dela é impecável, todo delicado, personalizado, Sim. pensado, né? Nós ficamos lá procurando o que seria, vai fazer o logo do estúdio, não vai? Vamos fazer a Luísa com o logo do Felipe, e o que vai ser? E aí ficou assim, né? Nós vimos lá a decoração do quarto, que era do Puff, sim, do ursinho. Mas acabou que saiu esse outro ursinho, mas que tá lindo, ficou delicado, perfeito, sim. Tá, gente? E é isso, é um agradecimento, é um carinho da Valéria para vocês. Obrigado. Tá? Pra chegada da Luísa. Ai, vai amar, vai ficar lindo no banheirinho dela, mandar fotos. E nada como agradar os pais é agradar os filhos, sim, né? Agrada os filhos que tá agradando aos pais. Já você vai ver muito por aí. E agora eu quero agradecer também, né, gente, aos nossos patrocinadores, produtora Tríades, muito obrigada por mais essa. Nice Biquínis maravilhosa, hoje eu estive na praia, já usei um biquíni da Nice. Adoro. Cristal Água, apoiador e patrocinador aqui com a gente. Lili Semijoias, hoje tem look da Lili Semijoias. E o Amoto, Dr. Fábio, muito obrigada.
Lindomar do Ouro do Brasil, muito obrigada. Tropical Enxovais, teve visitinha lá na loja, tá? Passem lá no feed para conhecer a sua casa tropical. Hoje estão chegando 2 apoiadores novos, tá? Que é o Estúdio Felipe Rocha, Pilates e Fisioterapia, nosso mais novo apoiador. Gratidão sempre para vocês por acreditarem nesse projeto, tá, gente? Sim. Eu fiquei muito feliz de coração. E eu quero agradecer também ao Marcelo Mazzi Perfumaria. Ele trabalha com produtos importados há mais de 20 anos. São perfumes e produtos de beleza, tá? Para vocês que quiserem conhecer, a gente vai deixar o endereço do Marcelo Mazzi. O estúdio também vai ficar para vocês conhecerem. Gente, gratidão sempre por apoiar esse projeto, tá? E vocês, muito obrigada. Agora a gente vai tomar um cafezinho, tá? Tomar um cafezinho com bolinho. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Aí a gente Alice. pode ficar por aqui.